Davi, chega aqui, meu filho. Me ajuda hoje. Davi vai me ajudar hoje. Estenda suas mãos para cá. Por favor, Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu servo, teu filho e meu filho. Pai, eu peço que o Senhor esteja abençoando, usando-o para que ele transmita a tua palavra. É um jovem, nosso coração está aberto e pronto para receber essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então que as suas palmas louvem ao Senhor. Não, você vai usar o meu microfone. Vou deixar. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Bom, é um prazer para mim estar aqui novamente. Pela segunda vez, está sendo apenas um canal, né, de Deus para poder ministrar. Que Deus vem falando para mim, vem falando comigo, desde quando o pastor veio e falou comigo para dar a palavra, né? Aí eu vim pedir para Deus, o que o Senhor quer? Porque o que o Senhor quer falar com a igreja? O que o Senhor pretende? Que o meu eu venha orando cada dia, que o meu eu venha cair e o teu espírito, que Deus venha crescer mais em minha vida. Que não seja o homem, o Davi falar, mas que seja o Espírito de Deus falar sobre vocês. E Deus me trouxe uma palavra que eu comecei a estudar, e quanto mais você estuda, mais você vai aprendendo. E isso eu estou falando de um versículo pequenininho, não falando de eu pegar a metade da Bíblia ou um capítulo inteiro, não, estou falando de um versículo pequenininho que Deus vem falando assim, nas vírgulas, nos dois pontos, no ponto final, no acento, que vem mudando todo o significado. E Deus trouxe uma palavra para mim dizendo assim, se eu fosse dar um tema hoje para a pregação, seria as 3 trocas que Deus quer fazer com a gente, comigo e com vocês. E vamos abrir a Bíblia em Isaías 61:3. Tá. Não, tranquilo, sem pressa. Hoje o pastor falou para mim que posso até ficar amanhã aqui. Já como eu trabalho na igreja mesmo, então para mim estou em casa. Já acharam? Amém. Amém. E Deus diz assim, em 61:13, e para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de alegria, e roupas de festa em vez de luto. Poderia ver, eu tenho outra tradução aqui, né? Outro que diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, e veste de louvor, e em veste de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor e pela sua glória. E nisso eu vim estudando um pouquinho, pega ali, pega a internet, Deus abençoou, graças a Deus inventou o Google, que ajuda bastante a gente a fazer pesquisa. E Deus vem falando com a gente essas três trocas bobas, que começa a primeira troca é que Deus quer fazer conosco, seria a trocar cinzas por coroa. Cinzas, todo mundo entende que cinzas traz o quê? Angústia, perca. Quantas vezes na vida nossa nós perdemos coisas e acabamos nos entristecendo, e
Eu falo assim durante a vida, é um emprego, é um relacionamento, é uma dívida que apareceu do nada, aconteceu alguma coisa, é um ente querido que nós perdemos, é um familiar que se afastou dos caminhos do Senhor. E Deus quer fazer tirar essa angústia de nós. Mas para isso, nós precisamos ter algumas atitudes, né? Como deixar Deus meio que agir no nosso meio, Deus controlar a nossa vida. É difícil, porque nós somos imediatistas. Hoje mesmo eu conversando com meu pai, ele foi ver uma planta aí eu fui olhar e falei assim, cara, nós estamos num mundo meio que eu quero plantar uma coisa hoje e colher amanhã. Perdemos esse prazo de espera, né? Esse tempo que antigamente nós plantávamos aí, vamos lá, quem sabe plantar uma jabuticaba antigamente levava quanto tempo para dar um pé, uns 10 anos para começar a dar o primeiro fruto? Uns 5 anos. 5, 7 anos. Vamos botar aí uns 7 anos aí para dar o primeiro fruto. E hoje você já compra uma jabuticaba desse tamanho que não aguenta nem com o peso de tanto fruto que ela tem. Nós estamos assim hoje. E quando Deus quer trabalhar com a gente, é da forma... Uma vez a minha mãe falou assim, que o melhor remédio para tudo na vida é o tempo. E esse tempo é o que demora para passar muito. Mas é certeza de que Ele vai curar. Então, Deus quer trocar cinzas por coroa. Ele quer nos dar coroa. Coroa hoje, eu entendo um pouco de coroa, mas coroa é só rei, rainha, príncipe, princesa. Deus, Ele quer tirar isso de você. Essa parte de cinzas, de tristeza, de luto, que dá uma coroa. Para dar uma coroa tem que fazer uma festa. Não é assim, dá uma coroa, a pessoa tem que se preparar como o filho pródigo. Ele saiu, fez a bagunça dele, quando voltou, antes disso foi dar um banho no cara, foi trocar as vestes dele, para ele voltar a ser como filho, né? E hoje Deus quer fazer isso com a gente, quer trocar a parte da nossa vida que está em cinzas, a parte que nós estamos assim, acabados, destruídos, pedindo, não aguentando mais. Deus está querendo dar uma coroa, fazer com que nós alegramos e temos honras nessa área da nossa vida, tá? Eu estava estudando, né, em casa, no trabalho, e nisso veio uma história que achei muito interessante, que nesse momento é até legal eu comentar com vocês. Um certo homem que ele era temente a Deus, muito temente a Deus, fiel com Deus, ele foi fazer missões. Ele pegou um avião e antes de pegar esse avião, ele tem um costume, antes de fazer qualquer coisa, ele tem um costume de orar e agradecer a Deus. Ele pegou esse avião e foi para fora do Brasil. No meio do caminho de uma pane, o avião faz um pouso forçado no mar e algumas pessoas sobrevivem e ele é um dos sobreviventes. Conseguiu se agarrar nos destroços do avião e ficar em cima da água. Ficou muito tempo ali, e conseguiu chegar até uma ilha. Ele não sabia se essa ilha era deserta ou não. A ilha era extensa. A primeira coisa que ele procurou correr atrás foi comida. Agarrar um coco, pegar umas ervas lá e comer. E com isso ele foi fazer um abrigo para ele. Depois que ele conseguiu fazer tudo isso, ele agradeceu a Deus. Senhor, obrigado por eu estar vivo. Obrigado pelo alimento que eu consegui, que o Senhor me deu, né? Obrigado por tudo. E ele dormiu, acordou no outro dia
e foi pescar. Todo mundo acorda com fome, pelo menos eu acordo com fome. Bom que quando eu pesco no armário lá em casa. Eu só abro, olha, eu peguei esse aqui e vou comer. Ele foi pescar. E a pescaria dele foi ótima. Ele comeu e se fartou. Comeu até dizer chega. Só que quando ele foi chegando perto da casa dele, onde ele tinha construído, a casa dele estava pegando fogo. Ele sentou, ele chorou e falou assim: Deus, por quê? Ele chorou tanto, que ele esqueceu o que estava em volta dele. Até que em um momento, uma mão para no ombro dele e chama ele. Vamos? Ele olhou para o lado querendo entender o que estava acontecendo. E ele encontrou um homem todo fardado da marinha, chamando ele: vim te buscar. E ele perguntou: como é que me acharam aqui? Como é que descobriram que eu estava aqui? Ele falou: pelo sinal de fumaça que você deu. Na verdade ele não deu sinal, a casa dele pegou fogo. E o barco que estava passando, o navio que estava passando perto, viu a fumaça. O comandante mandou parar e descer um pessoal para pegar ele. Nesse momento, a tristeza dele se tornou em alegria. Ele falou: Senhor, a minha casa acabou, mas aí? A vida dele foi salva, ele foi resgatado. Isso é um exemplo de que ele só passou por derrota. Em nenhum momento ele questionou Deus. Ele, em nenhum momento. Só nesse momento que a casa dele pegou fogo, falou: Senhor, por quê? Ele ralou para conseguir a casa, estava ralando para pegar peixe, mas nesse momento de mais angústia da vida dele, onde assim, ele se sentiu muito impotente, foi quando Deus vinha te levar. Isso estou contando a história dele. Eu poderia contar a vida de Jó. Olha, Jó tinha tudo e ficou sem nada. Em nenhum momento Jó questionou Deus. Nenhum momento. E quando chegou aquele momento, Deus fez a reviravolta na vida de Jó, que Jó ganhou muito, mas muito mais. E o segredo para nós hoje é esse segredo de nós não questionarmos o que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes Deus nem faz. É culpa nossa, são escolhas nossas. Nós temos que saber o que escolher. Muitas vezes nós não perguntamos para Deus se isso é certo, se isso é correto. Ah, vou comprar um carro. Eu perguntei para Deus se, Senhor, é da tua vontade eu ter esse carro? Muitas vezes nós não perguntamos para Deus, mas depois que o negócio dá ruim, Senhor, por que aconteceu isso? Deus não tem nada a ver com isso não, cara. Você comprou o carro. Então, temos que deixar Deus agir no nosso meio, temos que deixar Deus cuidar da nossa vida, deixar Deus trazer essa alegria, essa coroa de alegria. E Deus também, Ele quer, na segunda parte desse versículo, quando Deus fala assim, quando a Bíblia diz assim: ao invés de pranto, vestes de louvor. E na Bíblia está assim, na minha Bíblia, está dizendo assim: ao invés de tristeza, um perfume de felicidade. Com a nossa vida em cinza, nós ficamos tristes, isso é óbvio, né? Quem que dá risada da própria desgraça, o cara é bom, viu? E nessa parte, o salmista, em Salmos 35, não preciso nem abrir, eu vou ler aqui, diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em João 16, 21 e 22, diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. Eu devo concordar também, porque imagina só, vou ter um filho, imagina a dor que deve ser. Eu dei uma pesquisada, coisa rápida.
na internet e vi que uma dor de um parto é aproximadamente 20 ossos quebrados ao mesmo tempo. Pensa, eu quebrei o pé, quebrei um ossinho desse tamanho no meu pé, quase morri. Imagina você quebrar 20 ossos ao mesmo tempo. É a dor de um parto, que eles fazem uma comparação. E diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra mais da aflição. E pelo prazer que tem de ter nascido um menino. Toda batalha, ou em toda parte da nossa vida, para a gente conseguir a vitória, a gente precisa guerrear, como uma escola, faculdade. Pensa, vou até usar o meu irmão como exemplo. O cara fez uma faculdade de 10 anos. Pensa a guerra. 10 anos você estudando, todo dia você indo para a escola, encarar aqueles professores doidos, que passam as matérias doidas, que o cara fala para você que 2 mais 2 não é 4, é 5. Você passou a vida toda estudando, para o cara chegar para você e falar assim: ó, tudo que você aprendeu você esquece, então para que eu estudei? Mas você chega na faculdade e o cara fala isso para você. Mas depois, ele se formou, hoje tem ensino superior. Essa é a vitória dele. E tudo na vida precisa de conquista. Eu preciso conquistar aquilo. E se eu não conquistar, eu não ganho. Ou se eu ganhar, não dou valor. Porque não teve aquele suor, aquela conquista, a minha vontade de ter. Muitas vezes na vida nossa, a Bíblia fala que ao anoitecer, né? O choro vem ao anoitecer. Anoitecer eu entendo, para mim, o que vem à minha mente é aquele momento, né, da nossa vida em que tudo parece dar errado. Tudo. Você pensa, já pensa errado. É aquele momento da vida nossa que a gente fala assim: Jesus, não vejo nem o túnel, ainda mais a luz do fim do túnel. Porque tudo que nós fazemos dá errado, tudo, a gente fala alguma coisa para uma pessoa, ela entende totalmente o avesso e ainda sobra para a gente. Você é mandado embora do trabalho, na igreja ninguém te entende. É aquele momento na nossa vida crítico, mas se nós perseverarmos em Deus e pedimos para que Deus tire de nós essa tristeza, essa angústia de nós, e nós deixarmos Deus agir, Ele vem com a coroa, nos dá a coroa. E nesse momento, quando Ele dá a coroa, vem a alegria. Porque Ele não vai dar uma coroa sem festa. Eu creio que quando foi nomeado um príncipe há um tempo atrás aí, fizeram bagunça danada, a festa danada. E eu creio que Deus faz a mesma coisa, a festa para a gente. Nesse momento, vem a terceira parte, que Ele quer trocar o espírito deprimido por louvor. Ou seja, Ele quer trocar o espírito angustiado, como na minha tradução, uma tradução me diz isso, e a outra diz em luto. Porque Deus quer fazer que nós sejamos adoradores por excelência, exemplos dessa terra. Quando eu falo em adoradores por excelência, eu não falo tá aqui tocando, eu falo aqueles que adoram a Deus, aqueles que não adoram com falar, mas com gestos, que possam olhar para nós e não ver mais cada um de vocês, mas ver o Espírito de Deus, ver que quem reina no nosso meio, quem reina na nossa vida é Deus. E eu tenho exemplos em casa que eu vejo isso acontecer com meu pai, com a minha mãe, que eu olho para eles, é um exemplo. Eu tento seguir o meu pai o máximo que eu posso. Não é à toa que eu trabalho com ele, só não moro mais com ele. Mas eu vejo que eu sou o filho que fiquei mais agarrado com meu pai. E ainda até hoje eu sou assim, que chega e faz assim. Entendeu? Até um jeitinho a gente pega. E nesse
Na terceira troca que Deus quer fazer com a gente, ele diz assim: um espírito deprimido, um espírito abatido. Em Provérbios 17, 22, diz assim: o coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aí eu não preciso nem falar nada, que esse versículo já diz por si só, um coração alegre. Quem tem coração alegre não fala mal do outro, quem tem coração alegre não reclama de ninguém. Agora pega aquela pessoa que reclama de tudo. O sol está quente, está ventando demais. Pô, fui tomar banho hoje, chuveiro não chegou naquela temperatura. Queimei a roupa. Ó, meu marido hoje saiu de casa, nem deu beijinho em mim. Reclama de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Meu marido que sai de casa, não dá beijinho na mulher, ele tem que levar uma coça mesmo. Mas reclama de tudo, de tudo, de tudo mesmo. Pensa. É uma pessoa que ninguém quer estar do lado, menos até eu não quero. Uma pessoa angustiada que reclama de tudo, acaba a tristeza fica perto dela. E quando foi Davi que disse isso, após ter pecado contra Deus, foi assim que aconteceu com Elias, quando Jezabel foi no rastro dele. Ele chegou até a pedir para morrer. Pensa só, a tristeza do cara. E Jesus ficou triste em Getsemane. Foi com aquele momento onde tudo ficou sobre ele. Então, uns momentos assim, tristes. Eu estava pesquisando, tem um cara chamado Thomas, eu não sei se fala morre, eu não sei, eu fui ver, tem vários, os caras escrevem o nome deles 10 vezes diferente. Então eu peguei um Thomas More, com 2 O. O cara nem crente é. O cara, ele foi homem de Estado, diplomata, escritor, advogado e chanceler do reino em Londres, em 1529 a 1532. O cara diz assim: a terra não tem tristeza que o céu não possa curar. O cara conhecia a palavra. Para o cara dizer isso, o cara foi... E é verdade. Não há tristeza na terra que Deus não possa curar. Ah, perdi um ente querido. Triste. Mas Deus está aqui hoje. Eu creio que todos estão felizes, tem que estar alegre. Eu creio que tem que estar alegre porque vocês estão aqui. Vocês acordaram. Cada um tem o seu emprego. Cada um chegou aqui, tem família. Está vivo. Tem saúde porque conseguiu chegar aqui. Imagina, pensa naqueles que não conseguem sair de onde estão, aqueles que estão no hospital. Como eu ajudo no programa, isso é só o começo. Quantas ligações eu recebo e mensagens que eu vejo, que eu que fico responsável por isso, que são pessoas que estão no hospital, que estão internadas com câncer, que estão com um punhado de coisa. Tem uma que ela falou que ela tem quase tudo. Eu falei assim, não sei nem como é que ela está viva, porque ela tem tudo. Só que em todas as mensagens que ela mandou para a gente, ela nunca questionou Deus. Nunca questionou. Ela dava graças a Deus por ela estar viva. Que também é um cara aí, diz que as mais lindas flores, elas são encontradas no solo de tristeza. Quando eu li isso daqui, eu fui pesquisar, como assim, no solo de tristeza? Em Israel, é onde se produzem as melhores flores, no deserto. Pensa que doideira. No deserto, onde não tem água, não tem nada, as melhores flores, com os melhores perfumes, estão lá. E no final de tudo isso, quando você resolver deixar Deus fazer essas 3 trocas com você, são 3 trocas simples de você deixar Deus tirar de você. Tirar cinzas, né? Por coroa, de luto por uma coroa, ao invés de cinzas.
um óleo de alegria ao invés de pranto, e veste de louvor em veste de um espírito angustiado, vem a alegria, que a Bíblia diz assim, a fim de se chamarmos carvalho de justiça. Aí eu fui estudar o que é o carvalho. É uma planta, é uma árvore milenar, que as mais antigas que existem, elas duram aproximadamente 1000 anos. É tempo pra caramba. E vou dizer que essa árvore, é muito difícil alguém derrubar ela e quebrar essa árvore. Pelas raízes, e ela, cada vez que ela passa por uma tormenta, é quando ela fica mais forte. Se você conseguir um dia ver um carvalho de uma planta, você vai ver que ela tem marcas das tempestades, dos ventos, ela tem marcas disso. Mas as marcas dizem que ela venceu e estou de pé ainda. Uma história que isso não é nem história. Isso aqui eu pesquisei e vi que não é tão verídico assim, não é dessa forma, mas é uma forma que eles, como é que eu posso dizer? Eles resumiram, né? Para todo mundo entender. Uma águia, uma águia da sua espécie, ela vive aproximadamente 70 anos. Quando ela chega na metade da vida dela, ela tem duas escolhas. Ou vive, ou morre. São duas escolhas que a ave pode fazer. Se ela quiser viver, ela continua a vida. Se ela quiser morrer, ela continua a vida dela. Mas se ela quiser viver, ela procura um lugar, uma montanha mais alta possível, a mais alta possível mesmo. E ela vai para lá. Por que ela precisa fazer essa escolha? É porque é o seguinte, o bico da águia cresceu demais e já está curvo. As garras da águia já estão grandes, elas estão flexíveis. E as penas dela estão pesadas. A águia já não consegue mais fazer os voos e os ataques que ela faz normalmente. Então ela vai para esse ninho. A primeira coisa que ela tira, ela quebra, é o bico dela. Ela vai batendo o bico na árvore, vai batendo o bico na árvore, até sair o bico inteiro. Esse processo leva 5 meses. Quando o bico sai e está pronto, ela tira as garras dela todinha, para nascer uma nova garra. E depois ela tira as penas dela, para ela conseguir, para nascer umas novas penas, e ela conseguir voar mais rápido. Depois, quando ela sai dali, ela sai nova, já com uma experiência de 35 anos. Pensa como essa águia vai agir. Ela está mais rápida e está experiente. Aí ela faz o voo da vida que eles falam. Aí a águia dura mais 35 anos. E isso Deus quer fazer com a gente. Porque nós somos águias aqui. Mas muitas vezes a vida acaba nos deixando mais pesados, mais lentos. E muitas vezes nós não conseguimos atingir o objetivo. Quando eu falo mais lento, são as coisas da vida, o dia a dia nosso acaba nos afastando de Deus e fazendo que nós perdemos o nosso alvo. A águia, ela consegue atingir uma visão de até 2 quilômetros. Ela consegue ver um alvo e ali ela vai para frente. E qual está sendo o alvo nosso? Qual está sendo o nosso alvo hoje na nossa vida secular? Ter um bom emprego, uma boa casa, ou conquistar o que é melhor do que isso? Porque a Bíblia fala, ela diz que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós resolvemos em
querer buscar mais a presença de Deus, Deus vai completar tudo na vida de vocês, como completa na minha vida. Sou como um testemunho, um testemunho dos meus pais. Eu sou não é nem um testemunho, eu sou um milagre vivo que meu pai tanto buscou, tanto procurou a ciência, fez de tudo. Chegou um momento que a ciência diz assim, ó, aqui é o meu limite, eu posso chegar até aqui. Foi quando os meus pais, junto com os meus avós, ajoelharam e falaram, Senhor, está em tuas mãos, vamos buscar a Deus. Foi quando eles me entregaram a Deus e deixaram Deus agir. Foi quando Deus começou a fazer um milagre em minha vida, coisa que a ciência não explica. Hoje estava sentado com os meus pais almoçando, eu até estava brincando com eles, conversando com eles, e a primeira coisa que o médico disse quando eu nasci, assim, esse menino não vai vingar. Olha que eu vinguei com força, bota força nisso. E eu até falei, nós temos que caçar esse médico para falar assim, ó, vinguei, viu? Aí vinguei com vontade, olha o tamanho. E Deus quer fazer isso, quer ser milagre na vida de vocês. Eu não falo em um milagre de um filho doente, não. Falo um milagre financeiro, falo um milagre espiritual. Quem vocês na casa de vocês que vocês amam e quer que Deus faça um milagre na sua vida, você precisa ser o canal. Não adianta, Senhor, me abençoa, Senhor, faça que minha casa aceite Jesus, se aqueles que estão na sua casa, olham para você e não vê Jesus. Eles precisam ver Jesus em você, eles precisam ver o Pai, eles precisam olhar para você e falar assim, não, vale a pena servir Jesus. Porque Jesus, ele tem feito tanta coisa em nosso meio. Olha para a vida de vocês, cada um conhece a vida de vocês, cada um conhece a sua vida e sabe o quanto Deus tem feito milagres na vida. Vocês estão aqui, em estar aqui já é um milagre. Em poder acordar já é um milagre. Em poder ter o que comer dentro de casa já é um milagre. Esses são os mínimos detalhes, os mínimos. Nós estamos acostumados, enfim, eis que te digo, e encomendei couve, mandar alface e vamos embora. E não é assim. Deus cuida da gente em tudo na vida, nos mínimos detalhes. Aquele momento que você está no trânsito e sem querer você pisa no freio, mas na hora que você vê, você quase bateu o carro. Deus te livrou ali. Deus deu condição para você ter uma casa, uma empresa. Deus te deu sabedoria para conseguir fazer o seu trabalho. Eu olho para mim e falo assim, Deus foi muito misericordioso comigo. É tanto que trava mesmo. E pelo que Deus tem dado para mim, tem coisas que eu falo assim, Deus não... É uma coisa muito... Como o pessoal da minha idade, o pessoal fala assim, um troço doido. Porque Deus tem feito tanta coisa em minha vida, mas tanta coisa que eu chego a não imaginar. Nós estamos no mês 11? Tá, já vou liberar o horário. Então, no mês 11, eu casei no mês 8, e quando eu fui casar, eu não tinha nada dentro de casa. Na verdade, só tinha cama. Para mim estava bom. Mas só a cama, o sofá e o fogão. E geladeira, não era cama, fogão, colchão, não era nem cama, era colchão, só tinha um colchão, uma geladeira e um fogão. Eu falei assim, bom, partiu, vamos embora. Vamos deixar Deus agir. Eu falei, Senhor, negócio no estreito. Eu estou falando colchão, eu só tinha um colchão, não tinha cama não, tinha um colchão no chão mesmo. E Deus foi usando foi usando o outro, foi abençoando um, abençoando o outro. Acho que hoje a única coisa que eu não tenho em casa, na verdade são duas, né? Não, na verdade é 1,5. É o forno
E eu não tenho, mas quase não uso mesmo. E minha máquina de lavar que está pela metade. Entendeu? Viu? O outro já falou lá atrás, lá, o resto está com ele, ele trouxe. Então, e Deus fez milagre. Em tudo eu dou graça. Em tudo na minha vida eu aprendi da graça, porque Deus tem cuidado tanto de mim, tem cuidado tanto dos meus pais, tem cuidado tanto dessa igreja, que eu tanto amo, tem cuidado tanto de vocês. Vocês têm sido tão importantes. Deus olham para vocês como filhos deles. E como eu vejo Deus, eu peço para que Deus faça você enxergar o que Deus tem feito na vida de vocês, e vocês levarem a amar a Deus como vocês amam. Quem é casado, como ama a tua esposa. Quem ama a esposa de verdade, dá até a vida por ela. E eu sei que Deus, Ele nos amou de verdade. Ele nos ama de verdade. Que Ele deu o seu Filho, Jesus, para hoje podemos estar aqui. Então eu vou chamar o pastor aqui, que ele finaliza com vocês, mas não deixa que Deus faça, não deixa vocês perder aquela primeira essência, o primeiro amor, porque esse primeiro amor, quando a gente perde, até com o nosso casal fica mais complicado. Esse primeiro amor com Deus é uma coisa que faz com que aquilo que nos faz bem, nós queremos passar para o próximo. Então vamos fazer da nossa vida hoje alegria. Rapidinho. Para você ter uma ideia, quando nós fazemos essa troca com Deus, deixamos Deus fazer essas 3 trocas com a gente, o versículo continua dizendo assim: e Ele fará que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a tua glória. Vocês serão como árvore plantado por Deus para mostrar a todos a glória de Deus que tem na vida de vocês. E eles construirão casas que havia caído, e a cidade que tinha sido arrasada e que há muitos anos estava em ruínas. Olha o que Deus começa a fazer. Meu povo estrangeiro virão e cuidarão das suas ovelhas e das suas plantações e das suas parreiras, e vocês serão conhecidos como sacerdote do Senhor, como servo do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessas imensas fortunas. E a vergonha e a desgraça que vocês passaram eram duas vezes mais do que mereciam, mas agora vocês virão seus países, e onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. Isso são apenas 3 trocas que Deus quer fazer com você. E não é muito difícil não, viu, gente? Não é muito difícil não. Eu estou fazendo essas 6 trocas com Deus hoje. Tá? Deus abençoe a todos.